Olá, boa tarde. O Manchetes Noticidade desta segunda-feira, dia 23 de março, está no ar. Fim de semana foi violento no trânsito da região, em acidentes em Jundiaí, Votorantim, São Roque, Mairinque e Sorocaba. Pessoas feridas e, infelizmente, 2 mortes registradas. E além deste assunto, o Manchetes Noticidade destaca também: comerciantes do centro de Sorocaba vivem clima de insegurança. Apesar da crise hídrica, Jundiaí mantém os níveis dos reservatórios de água. Itupeva comemora aniversário com passeio ciclístico. Medo e insegurança são sensações que há algum tempo fazem parte do dia a dia de alguns comerciantes da área central de Sorocaba, após serem vítimas constantes de furtos e assaltos. Veja na reportagem. Edna tem uma ótica na rua Miranda Azevedo há quase 20 anos. Mas foi aqui, nesse imóvel, inaugurado há 1 ano, na mesma calçada, que um rapaz furtou óculos de várias marcas. Quebraram a porta, da entrada e levaram alguns óculos de sol. Prejuízo. Muito prejuízo, com certeza. No dia do crime, as câmeras de monitoramento gravaram o momento em que um rapaz de camiseta branca passa. Em seguida, o companheiro dele com uma mochila. Em poucos minutos, um deles invade o estabelecimento, passa por baixo da grade e depois chuta a vitrine, onde estavam os óculos em exposição. O que chama a atenção é a rapidez com que o ladrão pega os produtos, a maioria importado. Antes mesmo do alarme disparar, em uma ação que levou 30 segundos, o rapaz já estava do lado de fora. Ele desce a rua correndo e o amigo segue tranquilo como se não tivesse acontecido. A ação foi em um fim de semana, o que provavelmente possa ter facilitado a fuga dos 2 ladrões. Era próximo de 8h30 da noite e eles viram que não tinha movimento na rua, como não tem policiamento também. E aqui a área não é muito assim residencial, é mais comercial. Então isso favoreceu bastante, A Miranda Azevedo é um ponto comercial de tradição em Sorocaba. Apesar disso, o número de ocorrências tem assustado. As roupas indianas e mineiras e as bijuterias são desta loja, em outro ponto da rua. O local também foi invadido. Quando Valéria chegou, só teve de contabilizar o prejuízo. O que eles roubaram foi bijuterias, deixou ali na porta algumas bijuterias, uns cestinhos com bastante bijuteria que não conseguiram levar. E também sentimos falta de 3 vestidos que provavelmente eles colocaram a bijuteria dentro dos vestidos. Desanimada, ela procura outro ponto. A decisão foi reforçada agora, mas começou a ser tomada no ano passado, após ocorrências do tipo. Nós já fomos assaltados aqui com a porta aberta em outubro, novembro e janeiro agora, R$380. Um indivíduo entrou, abordou a vendedora, deixou ela em pânico, chorando muito, até os vizinhos que vieram ajudar porque eu não estava na loja. De acordo com a Polícia Militar, de janeiro a março do ano passado foram registrados 44 roubos na área central de Sorocaba. Este ano, 46. Só na rua Miranda Azevedo foram 4 furtos, 10% a mais do que no mesmo período do ano passado. Dados da Secretaria de Segurança Pública revelam que o município registrou em 2014 mais de 6.000 furtos e 26.398 roubos. Para quem investe e pensa no retorno, os registros se tornam um reflexo da falta de estrutura na segurança pública. Fica essa sensação assim de que a gente está totalmente desprotegido. Sem um policiamento, sem uma segurança, Quem paga esse prejuízo? Quem vai recuperar? Somos nós, que temos que correr atrás desse prejuízo. Por meio de nota, a Guarda Civil Municipal de Sorocaba informa que mantém pela presença e vigilância a proteção comunitária nos espaços públicos da área central por meio do patrulhamento e presença constantes de viaturas em pontos estratégicos do centro. O foco das ações está na garantia dos serviços públicos e da inibição de atividades clandestinas. Porém, durante a execução do patrulhamento preventivo, diante de um flagrante de alguma ação ilícita, por exemplo, de qualquer natureza, são tomadas as devidas providências e encaminhamento dos infratores às autoridades competentes. E por falar em autoridades competentes, sobre este assunto,
furtos e assaltos no centro de Sorocaba. Nós vamos falar ao vivo com a Andréa Trevisan, que tem mais informações para nós. Boa tarde, Andréa. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos. Olha só, de acordo com a Polícia Militar, há sim patrulhamento em todas as ruas do centro. A gente vai saber então o que acontece por conta desse número de assaltos, roubos e furtos com o capitão Fábio Santos Aro, que é comandante da 3ª Companhia de Sorocaba. Boa tarde. O que acontece então se há esse patrulhamento por parte da PM? Boa tarde. Os nossos meios são limitados. Nós não temos, infelizmente, condição de manter uma viatura em cada rua do município. Mas precisamos da colaboração da população. E a população pode ajudar muito a polícia e a eficiência dos meios que a polícia tem. Como? O cidadão precisa registrar o seu delito. Apenas como exemplo, na rua Miranda Azevedo, esse ano nós tivemos o registro de 3 furtos, desde o dia 1º de janeiro até a data de ontem. E a gente sabe, de acordo com a matéria, que, segundo a comerciante, foram outros delitos que aconteceram. Entretanto, esses delitos não foram registrados, não chegou ao conhecimento da Polícia Militar, da Polícia Civil. Se não registrar, o que acontece, capitão? Os órgãos de segurança, não tendo registro, não tem como implementar medidas para preservar a segurança. A Polícia Civil poderia estar investigando as ocorrências, mas ela não tem a notícia desse fato. A Polícia Militar, sabendo que está existindo um ponto frágil de segurança naquela rua, poderia estar reforçando a passagem das viaturas ali no local, o estacionamento, dessa forma. Para a população ajudar de uma outra maneira, vai ter alguma reunião, algum encontro, alguém pode participar? Temos 2 formas. A primeira é que o cidadão da área centro participe do Consegue Centro. Inclusive temos reunião amanhã às 18h15 no Clube União Recreativo. E a segunda é registrando os delitos dos quais ele for vítima na delegacia eletrônica, no site www.ssp.gov.sp.br. Ok, capitão, muito obrigada pelas informações. Não deixe então de registrar o boletim de ocorrência. Obrigado, André, pelas informações. E ainda em Sorocaba, neste final de semana, bandidos também assaltaram um posto de combustíveis no Jardim Simos. 5 homens renderam o vigilante e levaram o cofre do estabelecimento. Ainda não se sabe se foi levado alguma quantia. Os 3 suspeitos pela ação continuam foragidos. E mais crimes, bandidos explodiram o cofre de um posto de combustíveis no bairro Esplanada, em Boituva. A ação foi nesta madrugada. Segundo a Polícia Militar, ninguém ficou ferido. O grupo usou dinamites para a explosão e ainda não se sabe se foi levado o dinheiro do local. Todos estão foragidos. E mais ataques agora em Laranjal Paulista. Bandidos tentaram furtar o caixa eletrônico de uma agência bancária que fica no Largo São João. Segundo a polícia, eles tentaram explodir o equipamento, mas as dinamites falharam e eles fugiram sem levar dinheiro. Vizinhos perceberam a movimentação e chamaram a polícia. O GAT esteve no local para desarmar os explosivos. Aproximadamente 50 alunos da ETECs de Sorocaba fizeram um protesto hoje pela manhã. Eles vão ficar sem merenda a partir do 1º dia de abril. Segundo a direção de uma das ETECs, a prefeitura não vai mais fazer o repasse que custeia a refeição dos alunos. Eles percorreram algumas ruas da cidade até a diretoria de ensino. A Guarda Civil Municipal acompanhou o protesto, que foi pacífico. Nós entramos em contato com a prefeitura de Sorocaba, mas até o fechamento desta edição não tivemos resposta. E ainda em Sorocaba, um homem foi preso e outros 3 fugiram no bairro Zacarias. Segundo a Polícia Militar de Votorantim, uma caminhonete roubada foi avistada por policiais que realizavam o patrulhamento. Houve perseguição e os bandidos bateram o veículo na entrada do bairro. Detalhe, durante a ação, moradores quebraram o vidro de uma das viaturas com uma pedrada. E o fim de semana foi marcado por acidentes na nossa região, infelizmente com vítima fatal e prejuízos à população. Em Jundiaí, 5 passageiros de um ônibus ficaram feridos após o veículo invadir uma casa na Avenida Fernando Arens. Segundo os bombeiros, as vítimas tiveram ferimentos leves e foram levadas ao hospital da cidade. A casa estava vazia. E em Votorantim, na Avenida Gisele Constantino, um ônibus bateu em um poste de distribuição de energia. Com o impacto, o poste caiu sobre o veículo. Ninguém ficou ferido. O acidente deixou 7.000 moradores e comerciantes sem energia elétrica.
Um idoso de 79 anos morreu atropelado na rodovia Raposo Tavares, em São Roque. De acordo com o motorista do carro, o homem atravessou a pista em local proibido e não houve tempo de frear. O motorista saiu ileso. E mais acidentes registrados na Raposo Tavares. Uma pessoa morreu no quilômetro 68 da rodovia em Mairinque. Segundo a polícia rodoviária, o homem de 36 anos dirigia um carro no sentido interior quando um ônibus que vinha na direção contrária invadiu a pista e bateu de frente. Ninguém ficou ferido no ônibus. A vítima do carro, que estava com uma CNH falsificada, não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado na delegacia de Mairinque e o motorista do ônibus deve responder por homicídio culposo de trânsito, quando não há a intenção de matar. E ainda na Raposo Tavares, um motociclista ficou gravemente ferido após bater na traseira de um carro hoje pela manhã. O acidente foi próximo ao quilômetro 103 em Sorocaba. O motociclista foi encaminhado ao hospital regional da cidade. O motorista do carro não ficou ferido e a pista não precisou ser interditada.